E aí, galera do sétimo ano, bom dia. Sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual aqui do Centro Educacional Construir. E vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto, às nossas disciplinas, tá bom? Vamos lá. E aí, galera? Nessa aula de hoje a gente vai estudar o gênero textual carta de solicitação e também vamos ver um pouco sobre a carta de reclamação. Então a gente vem estudando aí os gêneros de cartas, certo? Gêneros sobre cartas. Então vamos ver as características do gênero, a estrutura, como que funciona, vamos ver exemplos. Então vamos lá. Primeiro, é importante lembrar que uma carta de solicitação, que uma carta de argumento, é uma carta argumentativa. E o que é uma carta argumentativa? Então vamos lá. A carta argumentativa é um gênero textual muito importante na sociedade contemporânea, ou seja, na sociedade atual. Isso por quê? É por meio dela que os cidadãos eles podem opinar sobre diversos assuntos, né? Enviando assim os seus apontamentos para os destinatários diversos, ou seja, enviando assim a sua opinião, seu ponto de vista sobre diversos assuntos, podendo solicitar algo, reclamar algo, ok? Então, continuando. Enviando seus apontamentos para destinatários diversos, tais como instituições privadas, representantes públicos ou jornais. Então, a função básica da carta argumentativa é apresentar e também defender um ponto de vista do remetente, tá bom? Lembrando que remetente é quem escreve e destinatário é quem recebe. Uma carta argumentativa é você argumentando, dando o seu ponto de vista, convencendo o outro do que você está falando está certo, reclamando de algo, solicitando algo, tá bom? Chamando a atenção para algo que está acontecendo na sociedade, tá bom? E não é ali apenas a sua opinião, né? Como também se a sua opinião representasse um grupo de pessoas. A gente vai ver mais adiante. Bom, primeiro a gente vai ver aqui a carta de reclamação. Vamos ver aqui a estrutura dela, mas não é o foco da aula de hoje, né? Também não vai ser o exercício, uma carta de reclamação. Nosso foco é a carta de solicitação. Mas vamos ver como que funciona aqui uma carta de reclamação. Primeiro nós temos a caracterização, onde você vai expor quem é você. No caso, você está representando um grupo, né, de pessoas, tipo nós, moradores, né? Aí você já está se identificando, né? No caso, você que eu digo, né, o coletivo, tá bom? Então é a caracterização, né? A exposição do problema que motivou a reclamação. Bom, no segundo parágrafo vem a motivação. No caso aqui, a culpabilidade do destinatário. Por exemplo, se a sua carta é destinada ao prefeito, né? Ele é o responsável, né, junto com a sua gestão, de poder fazer as melhorias para a cidade, né, para a sociedade. Então você vai dizer qual é o problema, né? Você vai expor as causas desse problema, né? O que está incomodando a população, tá bom? No terceiro parágrafo vem essa problematização, que é o desenvolvimento das consequências do problema, os argumentos e comprovações capazes de justificar o desrespeito, né, com a população, né, a injustiça que vem acontecendo, ou até mesmo a falta de zelo por parte da gestão, do prefeito, né, para com aquele bairro, para com os moradores daquela rua, para com os moradores da cidade, tá bom? A ausência de atenção por parte do prefeito, certo? Que prometeu resolver algo e não fez, né, ou até mesmo a discriminação, certo? E no quarto parágrafo vem as intenções, que nada mais é do que a reafirmação da sua intenção, né? Uma síntese do problema, um resumozinho daquele problema que vem acontecendo. Ó, a carta de reclamação, ela só reclama, tá bom? Ela não dá soluções aqui, certo? No final da carta, ela só reclama, ela só aponta, diz o que está acontecendo, certo? Que isso está prejudicando os moradores, tá bom?
em que isso está atrapalhando? É a carta de reclamação, galera. O nome já é bem explicativo, né? A carta de reclamação. Agora sim, a gente chega na carta de solicitação, tá bom? Que é a carta que a gente vai produzir para nossa aula, certo? Assistam o vídeo até o final, porque lá vai estar dizendo o que é para fazer, certo? Essa é a carta que a gente está estudando hoje, né? O foco principal da nossa aula, a carta de solicitação. Então vamos lá. A estrutura dela é praticamente a mesma, ó. Um primeiro parágrafo, né, onde vai haver a caracterização, né, você vai se identificar, de preferência de um modo coletivo, né, nós, moradores do bairro tal, da rua tal, né, você vai dizer quem é você, né, aí na exposição do problema que motivou a solicitação, né, já vai deixar claro ali qual é o problema, tá bom? Né, o que motivou vocês a escreverem essa carta, né? O segundo parágrafo aí, ó, a motivação, tá bom? Você vai mostrar a ausência, né, ou a precariação do destinatário. Ou seja, o destinatário, aquele que está recebendo a carta, se for o prefeito, por exemplo, você vai mostrar a ausência dele, né, que ele não está trabalhando, né, que ele prometeu e não cumpriu, certo? Que aquilo era para ele estar resolvendo, mas ele não resolveu, certo? Ou até mesmo a precariedade, né, o descaso por parte dos governantes para com aquele problema que está acontecendo, tá bom? Você vai aí expor as causas do problema, certo? O que está afetando vocês, certo? É uma rua que não está iluminada e está insegura, está tendo muitos assaltos ali, certo? Ou é buracos, né, que estão causando acidentes na rua, um esgoto a céu aberto, certo? O problema ali de saneamento básico, o que é que está acontecendo? Certo? Um vazamento de água, o que é? Terceiro parágrafo, problematização, desenvolvimento das consequências do problema, né? Ou seja, como que esse problema afeta as pessoas, tá bom? A exposição de argumentos que comprovem a necessidade de uma solução para o problema e vantagens, né, que isso traria. Ou seja, você não vai apenas criticar, como na carta de reclamação. Aqui na carta de solicitação, você, além de mostrar o problema, você dá soluções, coisas que poderiam ser feitas, certo? Que iriam melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O que é que pode, o que é que o governo, né? O que é que os governantes podem fazer, né? Se for o prefeito, o que é que o prefeito ele pode fazer para ajudar, tá bom? No quarto parágrafo são as intenções, ou seja, a reafirmação da sua intenção, né? Um resumozinho do problema. Sugestões, né? Como eu já disse, medidas interventivas que podem ser feitas, tá bom? Que o destinatário, né? Que é quem recebe a carta, o que ele pode promover, tá bom? Para a solução daquele problema, que benefícios isso traria para as pessoas, para os moradores, beleza? Bom, aí vocês podem pensar, né? Ah, então é a mesma coisa, né? A carta de solicitação de reclamação. Mas não, galera, não é a mesma coisa. Existe uma diferença, tá bom? Entre a carta de reclamação e entre a carta de solicitação. Certo? A carta de solicitação, que é a que a gente vai fazer, né? Que é o foco da nossa aula, certo? A carta de solicitação, no caso aqui, ó, a solução do problema pode estar presente, né, ao longo do texto, além de ser obrigatória no último parágrafo. Ou seja, na carta de solicitação, você expõe o problema e diz o que poderia ser feito, tá bom, para ajudar. Já na carta de reclamação, não devem inserir possíveis soluções para o problema no último parágrafo, que você apenas está reclamando, né? Está dizendo que está incomodando, certo? Então, essa é uma diferença básica, tá bom? Que existe entre a carta de solicitação e a carta de reclamação. Então, agora a gente já sabe que não se trata da mesma coisa, beleza? Bom, para não ficar só na teoria, vamos ver aqui a estrutura de como que pode ser a carta. Nós temos aqui, ó, o local de onde está sendo escrito, né? E também, né, o local de onde está solicitando algo, né? A cidade, né? No caso aqui, ó, Fortaleza, aí vírgula. 2 de setembro de 2019, ó, o dia em algarismo, né? Aí de setembro, né, que é o mês, escreve por extenso, aí de
coloca o ano, né, em algarismo de novo. No caso aqui, 2019. Se você for escrever a sua, você coloca 2021. Isso foi o espaço temporal, ou seja, o espaço é o local, que é Fortaleza, e o tempo, né, é a data, tá bom? Aí você coloca um vocativo. O que é um vocativo? É um termo que você usa para se dirigir àquela pessoa, um pronome de tratamento. Por exemplo, você pode usar. Como você vai escrever a sua carta na atividade para uma autoridade, para o prefeito da cidade, então você tem que se dirigir a ele com respeito. Então você vai usar o termo excelentíssimo, né? Excelentíssimo senhor prefeito Roberto Cláudio. O Roberto Cláudio aqui é o prefeito, né, da gestão anterior, né? O prefeito agora é o doutor Sarto, tá bom? Mas no caso também, na sua carta de solicitação, como a gente não vai enviar ela de verdade, você vai fazer só no seu caderno e vai enviar pelo Google Sala de Aula para que eu possa corrigir, no caso aqui, você pode criar um nome, né? Pode inventar, tá bom? Mas se você quiser colocar o nome do prefeito de verdade também, pode ser, beleza? Mas coloque o vocativo, viu? Excelentíssimo senhor prefeito, coloca o nome dele, né? Doutor Sarto, tá bom? É porque na época que esse TD aqui foi elaborado, né? Esse slide foi elaborado, o prefeito ainda era o Roberto Cláudio, tá bom? Então vamos lá. No primeiro parágrafo, segundo, terceiro e quarto é o corpo do texto. Não pule linhas, tá bom? Ó, você colocou o local e a data, certo? Aí embaixo colocou o vocativo, aí na linha de baixo, né? Sempre deixando espaço do parágrafo, viu? Aí você já começa a escrever a sua carta. E de um parágrafo, do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto parágrafo, não pule linhas, galera. Beleza? Não pode, tem muita gente fazendo isso. Aí no final você coloca, né? Cordialmente e coloca em uma despedida, certo? Algumas dicas aqui importantes na nossa aula. Primeiro, né, é o uso da primeira pessoa, certo? Então, ó, o pronome de tratamento adequado ao destinatário, certo? Se a proposta não indicar o local e data, use o local e data do dia da sua prova. No caso aqui, você vai colocar do dia que você for escrever a sua atividade, tá bom? Só é necessário assinar se a proposta indicar um pseudônimo. No caso aqui, galera, é porque essa carta, tipo, não é a opinião só de uma pessoa, né? É tipo como se a carta representasse os moradores, né? Representasse um grupo de pessoas, tá bom? Use na carta um tom afirmativo e imperativo, né? Tipo, nós exigimos, nós precisamos, certo? Que você faça, né? Que você tome uma atitude, entendeu? Evitar o uso de termos como eu acho, eu penso, eu acredito. Não é bom você fazer isso na carta, tá bom? Apesar de que a carta é na primeira pessoa, mas não use essas expressões. Por quê? Porque isso aí transmite uma imprecisão. Quando você diz eu acho, então você não tem certeza. E na carta que você vai escrever, você tem que passar segurança daquilo que você está falando. Não pule linhas, né? Já disse, não pule linhas. Tem muita gente pulando linha de um parágrafo para outro quando está escrevendo redação. Já disse para vocês, só pode pular linha se for um gênero como uma música ou uma poesia. Caso contrário, galera, não pule linha em redação, tá bom? Terminou ali o parágrafo, né? Fez ponto. Vai lá para a linha de baixo, certo? Deixa o espaçozinho do parágrafo e continua. Beleza? Então não pule linhas, certo? E também a presença do interlocutor é constante no texto, né? Você está se referindo a ele, ao prefeito, a hora você cita o nome dele, a hora você cita Vossa Excelência, está se referindo a ele, certo? Os verbos se referindo a ele, tá bom? Como se você estivesse dizendo para ele. Então o texto ele tem que ter coesão e coerência. O que é coesão? São palavras como ademais, outro sim, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto. Ou seja, são conectivos que vão ajudar a ligar as ideias dos parágrafos, tá bom? E coerência é o seu texto fazer sentido, tá bom? É a pessoa ali que pegar para ler e entender a mensagem que foi transmitida. É o seu texto não estar confuso, é ele está claro, coerente, coeso, certo? Ele está bem explicado, tá bom? Vamos aqui ver um exemplo, para não ficar só na teoria, ó. O exemplo aqui, ó. Fortaleza, 1º de setembro de 2019. Aí, né, aí foi o local e a data, né? Agora vem o vocativo, né? Ó. Ilustríssimo diretor do Departamento de Trânsito de Fortaleza, James. Nós, moradores da rua Jair dos Santos, há anos estamos sofrendo sérios problemas em relação ao trânsito local. Como é de seu conhecimento,
A Avenida Olímpio de Souza é uma das mais movimentadas da nossa cidade. Ela concentra um grande número de veículos, incluindo, além de automóveis, ônibus e caminhões, já que conduz o fluxo tanto ao centro da cidade quanto às rodovias que levam às cidades vizinhas. Tá vendo? Ele está dizendo aqui o problema que está acontecendo, né? Diante disso, mesmo havendo duas pistas em cada sentido na Avenida Olímpio, é comum alguns veículos, na altura do número 1500, tomarem nossa rua como atalho. Sendo assim, os motoristas, quando estão na altura do número 1500, conseguem avistar o semáforo e, se ele está fechado, não hesitam em tomar a Jair dos Santos, né, que é outra rua, né, como atalho e sair já no número 1900 da Avenida Olímpio. Então, ó, a pessoa aqui ela foi bem clara e objetiva, né, para citar o problema que está acontecendo. Isso também é importante na carta de solicitação, você explicar com detalhes, certo, o problema que está incomodando, que está acontecendo, tá bom? Que está atrapalhando a vida da comunidade, das pessoas, da rua. Consequentemente, o resultado não poderia ser diferente. Poluição do ar, barulho insuportável e motores e buzinas, riscos constantes para as nossas crianças, insegurança em virtude da constante circulação de pessoas estranhas ao local, má qualidade de vida. Ademais, na campanha política do atual prefeito, ó, pessoal, o termo ademais é uma coesão, certo? É um conectivo que ele usou aqui para ligar as ideias, viu? Ó. Ademais, na campanha política do atual prefeito, que Vossa Senhoria naturalmente apoiou, uma das propostas defendidas era a preservação da qualidade de vida da cidade. Eis uma oportunidade de concretizar essa proposta, tomando-se uma destas medidas práticas que ora sugerimos: inverter a mão da rua Jair dos Santos, que atualmente vai do número 01 para o número 225, ou colocar 3 quebra-molas ou lombadas ao longo da rua supracitada. Portanto, acreditamos que a adoção de uma dessas soluções, que custariam pouco e poderiam ser efetivadas em no máximo 2 dias, resolverá o problema de uma vez e também conseguirá devolver-nos a tranquilidade que tínhamos no passado e a que temos direito ainda hoje. Estão vendo, galera? Ele aqui também deu uma solução do que poderia ser feito, viu? É uma característica da carta de solicitação que vocês não podem esquecer. Para Vossa Senhoria e para o departamento que dirige, será a oportunidade de se integrar às reais necessidades da população, cada vez mais conscientes de seus deveres e direitos. Aí você coloca, né, cordialmente, você pode colocar, né, moradores do bairro tal, moradores da rua tal, poderia ser, tá bom? Ou coloca o seu nome, né, e coloca, né, representando, né, as pessoas da rua, do bairro, também poderia ser, tá bom? E aí, galera, bom dia. Na sala de hoje, né, no nosso livro, a gente vai entrando aí no conteúdo de redação, que é o artigo de opinião, tá bom? Então, todas as nossas atividades, nossos TDs das semanas vão ser voltados para essa temática, certo? Além da videoaula aqui que vocês vão acompanhar hoje. Também dei uma folhada no livro, certo? Uma lida, bom, que lá vai estar bem exemplificado também, com bastantes exemplos. Então vamos lá. O artigo de opinião é o gênero que vai ser trabalhado hoje. Ou então, como de praxe, nós iniciamos as nossas aulas, né, normalmente pela teoria, com o que é um artigo de opinião, certo? Então, nada melhor do que a gente começar a aula, né, definindo esse gênero textual. Então vamos aqui, ó, comigo. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, né, no decorrer do seu artigo de opinião, você vai ter que inserir argumentos para convencer certas pessoas, né, de que a opinião que você está dando é uma opinião válida, é uma opinião coerente. Então, continuando aqui comigo, ó. A linguagem
usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão da língua portuguesa. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Então, o gênero artigo de opinião é um gênero textual bem popular, ou bem conhecido, que você encontra nas revistas, certo? Você encontra nos jornais. Bom, para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores. Costumam ser os temas do artigo de opinião. Então, lógico, né, um artigo de opinião vão ser temas que estão ali em pauta, que estão em voga, né, estão sendo debatidos, né, na contemporaneidade, certo? No cotidiano, no dia a dia. Então, são assuntos atuais. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara, que no caso essa função social é promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Estrutura do artigo de opinião. Então vamos aqui, ó. Lógico, né? O texto ele vai começar com a introdução, tá bom? Que no caso aqui, né, o parágrafo, ou são os parágrafos iniciais, né, de um artigo de opinião, costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado. Além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Então, nessa introdução aqui, você já vai deixar claro, né, qual é o tema que está sendo abordado e qual é o seu ponto de vista. Você já pode demonstrar seu posicionamento sobre aquele assunto. Porque, por exemplo, você pode começar criticando ou elogiando. Isso já é um posicionamento. Chamamos esse ponto de vista de tese. Ou seja, uma tese ali que você vai defender no decorrer do texto. Né, que você vai levantar ela aqui na introdução e no decorrer do texto você vai ter que ser coerente com essa tese. Veja a seguir a introdução de um artigo de opinião produzido por Débora Diniz e Gisele Carino, que foi publicado no jornal El País Brasil. Então vamos acompanhar. Ó. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos, dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligências médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo, né, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Vamos aqui para a próxima página do artigo. Bom, pessoal, agora a gente chega aqui na segunda parte, né, da estrutura de um artigo de opinião, que é o desenvolvimento, tá bom? A apresentação de argumentos que comprovem o ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A primeira corresponde às informações, fatos, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. Na segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Ainda seguindo o exemplo dado anteriormente,
Observe a seguir um dos argumentos usados pelas articulistas Débora Diniz e Gisele Carino. Então, olha, nesse momento do texto, onde a gente vai encontrar aqui no desenvolvimento os argumentos, os exemplos que vão ser citados, bom? Então, vamos ver aqui, ó, continuando ali o artigo que a gente estava lendo, né? Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV e AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde pública. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas. Passando aqui para a próxima página. E por fim, chegamos aqui à conclusão do nosso texto, certo? A conclusão de um artigo de opinião. Ela costuma ser uma síntese do desenvolvimento. Como assim, pessoal? Uma síntese, como se fosse um resumo do desenvolvimento. Você vai resumir ali as suas ideias do texto, né? E em seguida reiterar a tese, ou seja, a tese é aquela ideia que tu levantou lá no início da tua redação, na introdução. Então agora você vai ler novamente a sua introdução para você poder escrever, né, a sua conclusão, certo? Sempre alinhado, né, com aquilo que você já vinha defendendo, lógico. Agora comprovada por argumentos, né, que você disse no seu desenvolvimento. Veja como é a conclusão do texto de Débora Diniz e Gisele Carino. Então a gente pegou esse texto aqui, pessoal, como exemplo, tá bom? Para a gente poder aqui estudar a estrutura, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão de um artigo de opinião. Então vamos aqui para a última parte aqui do artigo de opinião, o último parágrafo, ó. A Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos, se devidamente interpretada a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais. São formas de violência obstétrica. Então aqui ela citou, né, alguns exemplos, né, de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devemos somar as histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, assim, esse assunto ele ficou bem atual, podemos dizer assim. É um assunto que está em pauta, né, no Brasil. Não sei se vocês vêm acompanhando jornais, né? Teve um caso, né, no Brasil recentemente, né, de uma garota, né, de 10 anos que sofreu, né, abuso de um familiar e acabou engravidando, e isso gerou uma polêmica muito grande no Brasil. Se o aborto seria a melhor solução ou não, né, porque a legislação dava o direito a ela de realizar o aborto, né, até porque ela é uma criança, né. Só que muitas pessoas, né, conservadoras se puseram contra, né, esse aborto. Então gerou ali uma polêmica, né? Eu não vou dar a minha opinião, certo?
O intuito aqui na nossa aula é só que a gente entenda, né, o que é um artigo de opinião, né, que, lógico, né, você tem que dar o seu parecer, o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, bom? Então, artigo de opinião, assim como outros gêneros textuais, ele também é dissertativo, então, lógico, ele tem que ser dividido em pelo menos em 3 parágrafos, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que o ideal é que o seu desenvolvimento você faça 2 ou 3 parágrafos, tá bom? Sendo assim, sua redação ela deve conter de, no mínimo 3, né? Até 5, 6 parágrafos, né? Depende do tamanho do seu texto. Como no nosso caso, a redação ela só tem 30 linhas, né? Folha do TD. Então, você tem que fazer 4 ou 5 parágrafos é o ideal para a gente, tá bom? Mas quem fizer 3 também é aceitável, tá bom? Então vamos aqui, ó. Planejamento do texto. O primeiro passo na composição textual deve ser o da reflexão, leitura e organização das ideias a serem desenvolvidas no texto. Nessa parte, é necessário que o autor do artigo de opinião defina o tema, certo? Isso tem que ficar na sua introdução, tá bom? A tese também tem que ser logo levantada aí na sua introdução. Como assim, professor, a tese? Ou seja, o leitor, quando ele começar a ler o seu texto, ele já tem que saber do que se trata. Certo? Então, por isso que você tem que deixar ler aquele assunto que está sendo abordado logo no primeiro parágrafo explícito, tá bom? Fundamentos da argumentação, organização lógica do texto, no caso aqui, ó. Aqui define-se o que deve haver em cada parágrafo, ou seja, qual será a trajetória discursiva usada pelo autor para defender o seu ponto de vista. Então, vamos aqui para algumas características desse gênero textual. Primeiro aqui, é permitido fazer uso da primeira pessoa, singular ou plural. Lógico, né, pessoal? Se é um artigo de opinião, é a sua opinião. Então, se é a sua opinião, o texto ele tem que ser produzido em primeira pessoa, certo? O que você acha, qual o seu parecer sobre aquela temática. Outra é que o título ele é obrigatório, tá bom? Enquanto na redação do Enem, por exemplo, o título ele é facultativo, ou seja, tanto faz você colocar ou não, fica a seu critério, fica a critério do estudante, certo? Então, sempre o Enem é assim, né? A não ser que mude esse ano, por exemplo. Mas aqui no artigo de opinião ele é obrigatório, tá bom? Esse título você tem que colocar. Texto escrito em 4 parágrafos, como eu expliquei. Se você fizer 3, beleza, ele vai estar na estrutura ali de introdução, desenvolvimento e conclusão, 3 partes, tá bom? Só que o ideal, pessoal, é que o seu desenvolvimento você não faça só um parágrafo, você faça pelo menos ali 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Então, a sua redação aí ela vai ter entre 4 e 5 parágrafos, né? É o ideal para você atingir ali uma boa nota e conseguir organizar suas ideias, para não ficar, por exemplo, ser um parágrafo de desenvolvimento muito grande, um parágrafo de desenvolvimento com 10 linhas, por exemplo, não é tão legal. Então, melhor você dividir esse desenvolvimento em 2 partes. Agora aqui a gente chega no quadro interlocução como forma de criar proximidade entre o escritor e o leitor, o que facilita o processo de persuasão. Ou seja, como seguindo o texto, você levantar os questionamentos, certo? Para as pessoas refletirem sobre aquilo que você está falando. Bom, é um modo que você tem de fazer as pessoas pensarem, pararem, refletirem sobre se aquilo que você está falando de fato não tem certo? Uma lógica, se você está certo, né, naquele assunto, para as pessoas concordarem com você. 5. Geralmente motivado por alguma notícia, acontecimento contemporâneo. Dei o exemplo aqui agora do caso, né, do aborto, né, que gerou a repercussão aqui do Brasil, certo? Essa semana, né, que passou, o autor se baseia no que viu ou no que leu para produzir seu texto opinativo com teor subjetivo. Então, galera, você tem que dar o seu posicionamento, você não pode ficar em cima do muro em um artigo de opinião. Você tem que ser claro, certo? No que você está defendendo. 6. Discurso claro, coeso, né? Acabei de falar. Para reforçar aqui, ó, discurso claro, coeso. Uso de elementos de coesão das ideias e objetivo, ou seja, o texto tem que estar bem construído, conectado às ideias. A finalidade do artigo de opinião não é expor a verdade dos fatos, nem mostrar seu repertório sociocultural, mas o seu poder de persuasão, ou seja, o seu poder de convencimento, né, para com aquela ideia que você está defendendo, ok?
Então, valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.